Mas uma coisa que chama a minha atenção é como o Brasil tem performado mal frente a esse cenário que parece ser extremamente benéfico, né, para o país, porque historicamente a gente sempre viu ciclos de commodities crescendo e a economia brasileira crescendo, a bolsa apresentando uma boa performance, até a moeda, né, brasileira apresentando uma boa performance, e a gente não está observando isso. Mesmo em comparação com outros emergentes, a gente tem o EEM, né, que é o ETF de emergentes, voltando à máxima histórica, lá pré-crise, né, de 2008, e o Brasil ainda precisa subir em dólares, né, através do EWZ, o ETF de Brasil, mais os 200% para chegar no patamar da máxima histórica. Então a questão é por que isso está acontecendo? Tem alguma explicação do ponto de vista aí de ciclo econômico para isso, Uri? Deixa eu até compartilhar para ilustrar. Essa é uma matéria que saiu no Valor Econômico nessa semana. Aqui, ó. Como o real é a moeda mais descolada das outras aqui, ó, que são fortes exportadores, outros países exportadores de commodities, Canadá, Austrália, Colômbia, Rússia, Chile, África do Sul, e o Brasil está aqui, 54%, o nosso real está descolado. Esperaria que nesse cenário a nossa moeda se fortalecesse, que é o que aconteceu lá em 2006 e 2007, quando o minério estava subindo, a Vale estava performando bem, e o nosso real estava em queda. E agora a gente não tem visto isso. E eu acho que é um conjunto de fatores doméstico, político, fiscal e menos relacionado à economia. E o mercado, acho que deu a instabilidade política, a pandemia também acabou levando ao que a gente chama que é o overshooting, né? O mercado acabou se excedendo no pessimismo com a nossa economia, com a nossa moeda, e levou lá para os quase 5,80, 5 alguma coisa. Agora está cedendo. E talvez a manutenção dessa conjuntura, commodities em alta, soja e minério, possa ajudar a fortalecer a nossa moeda nos próximos meses, já que também em Brasília estamos no momento de calmaria. Se bem que com o CPI da Covid agora tudo pode acontecer, né? Então, e tem eleição, né, Uri? Já a eleição entra em pauta, mais eleição, né, pro ano que vem. Então... Deixa esse assunto para depois. Cara, mas é que a gente tem que entender o seguinte, infelizmente, a gente tem aqui no nosso país muita gente torcendo contra o país. Existe uma verdadeira gritaria para que o país entre no pior cenário possível. E é um exemplo bem claro disso. Isso acaba contagiando o exterior. Um exemplo bem claro disso. A gente teve ontem manifestações, nós vimos aí em Fortaleza, em vários lugares da cidade, a favor do Bolsonaro, do presidente, e elas foram noticiadas na Argentina como se fossem manifestações contra o Bolsonaro. Então, os noticiários na Argentina disseram que filmaram as manifestações e disseram manifestações contra Bolsonaro. Aí o cara que tá lá fora não entende de lufas nenhuma, é óbvio. Por que o cara vai entender do Brasil? Que só que tem um mando de jiboia, um mando de macaquinho andando no meio da rua. Ele vai olhar assim, pô, então os caras estão fazendo, vão derrubar o presidente. Então, assim, isso gera uma instabilidade contra o país que, sem dúvida alguma, não ajuda em absolutamente nada. Não só isso, né, Alexandre? Um movimento global, assim, por essa questão ambiental, é como se a Amazônia estivesse pegando fogo e ia acabar amanhã. Eu lembro que teve um canal alemão que até passou cenas de hipopótamos, girafas na Amazônia que estavam sendo mortas, né, para ver o nível de conhecimento, mas o que importa é a mensagem, né, que é como se o Brasil tivesse entregue, assim, a um governo que está destruindo o país sistematicamente, então vai ficar perigoso investir no Brasil. Então, de fato, isso atrapalha bastante. Aproveitando, Leandro, o seu comentário excelente, a pergunta do nosso amigo, do amigo nosso aqui, o Richard Margutti, perguntando se esse movimento de pressão internacional sobre as commodities agrícolas pode impactar o mercado a longo prazo e se haverá julgamento moral. Eu acho que a pergunta dele é exatamente em relação a isso, né? A hora que faltar milho e soja, esses mesmos países aí que julgam, né, aqui o desmatamento da Amazônia e etc., será que eles vão mudar de ideia ou vão preferir passar fome, né? Porque o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, né? Mas isso aí tem, como o Alexandre falou, tem os interesses, né? Os interesses. Tem uma matéria antiga do lobby aqui da agricultura nos Estados Unidos, que o título é o seguinte: florestas lá, fazendas aqui, né? Ou seja, não há interesse aí de muitos players para que o Brasil desenvolva todo o seu potencial, porque isso atinge, né, o mercado de outros países.
Porque se a gente for avaliar assim em termos reais, acho que poucos países no mundo têm o mesmo nível de reservas ecológicas e terras que não podem ser utilizadas que o Brasil, né? Então, em linhas gerais, o Brasil é um país que protege muito o meio ambiente. Vamos falar sobre a questão, né, das emissões de CO2. A China é disparado, né, o país que mais emite, e na cúpula lá do clima eles simplesmente disseram que querem chegar ao máximo, né, ao pico de uso de carvão, que é o que mais polui, até 2030 e depois diminuir e chegar ao net zero até 2060, né, e sem se comprometer com meta alguma, só uma sugestão, né. O Brasil emite algo como 1%, né, da emissão no mundo inteiro, e a China emite praticamente 1/3. E o que aparece no noticiário internacional como o país mais poluidor do mundo? Vilão, né? Porque a Alemanha exporta para a China, né? Então os alemães não querem arrumar confusão com os chineses, né, cara? Ninguém quer arrumar confusão por causa da questão comercial. Mas por quê? Na época, né, que era o Lula presidente, e daí estava alinhado com outros interesses também, o Brasil atingiu o máximo em termos de queimadas na Amazônia. Se falava na época sobre isso? Não tem um artigo na mídia internacional sobre isso. Então, a gente tem que entender que existe um jogo pesado aí que envolve essa questão política, né? E aí, pessoal, gostaram desse corte do almoço grátis? Para ficar ligado em todos os episódios do programa, se inscreva aqui no canal do YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos que nós produzimos sobre o mercado financeiro.